Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Diego Ramos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto CFC Simplificado e hoje eu trouxe 4 questões para a gente comentar relativos ao CPC, relacionados ao CPC 00, estrutura conceitual, onde aqui nós vamos comentar sobre as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil financeira, ok? Então aqui, vamos ver a questão 1. A questão 1 que eu trouxe é da segunda edição do exame de 2018. Então, bora lá. A NBCTG, estrutura conceitual, apresenta as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria, conforme nós já vimos. Então, tem características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. E aí a questão nos pergunta o seguinte: não representa uma característica qualitativa de melhoria. Então eu quero aqui, a qualitativa de melhoria. Aqui não representa, ok? Então nós vimos que são quatro características qualitativas de melhoria. E aqui não se enquadra, aqui a alternativa que não se enquadra nessas opções, é a materialidade. Então, a materialidade ela não representa aqui uma característica qualitativa de melhoria. Tá? Então, nós temos aqui a verificabilidade como característica qualitativa de melhoria, a tempestividade, a comparabilidade e nós temos também a comprehensibilidade como característica qualitativa de melhoria, características qualitativas de melhoria, beleza? Questãozinha 2018, banca Consulplan, que é a banca, continua sendo a banca que aplica o exame, beleza? Vamos para a questão 2, 2018 também, primeira edição, 2018, primeira vez que a banca fez a prova do CRC, do CFC, diga-se de passagem. Então, bora ver o que ela diz aqui pra gente, tá? Ela nos dá um texto aqui, sobre as características. Vamos ler aqui. As características qualitativas de melhoria são atributos que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade, ou seja, relevância e representação fidedigna. Nós temos aqui as características qualitativas fundamentais da informação financeira útil, ok? Continuando, as características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar o fenômeno. Nesse sentido, pode-se afirmar que está fora desse contexto conceitual, Então a questão nos pergunta, a alternativa, que está fora desse contexto conceitual. Então nós já vimos ali na questão 1, que o conservadorismo ele não faz parte do conjunto de características qualitativas de melhoria, que é o que a questão está perguntando. Então, tem a verificabilidade, hoje também, com as alterações do CPC, também chamada de capacidade de verificação, a comparabilidade e a comprehensibilidade, tá? Então, somado a essas três, aqui eu tenho ainda a tempestividade. Ok? Beleza, então alternativa C. Duas questões bem tranquilas, só cobrando aí quais são as características qualitativas de melhoria. Joia? Questão, aqui eu tenho a questão 3 que eu trouxe, para comentar, que diz o seguinte, uma questão do segundo exame de 2017, segunda edição, fala o seguinte: a estrutura conceitual, para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, ao dispor sobre características qualitativas,
palavra-chave da informação contábil financeira útil, estabelece que para a informação contábil ser útil, então para a informação ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Ou seja, a informação útil ela precisa ser relevante e fidedigna. Joia? E aí ela pede para a gente poder dar 3 alternativas aqui, três afirmativos, para a gente dizer se está certo ou errado, se é verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. O item 1. A informação contábil financeira relevante é apenas aquela cujo montante monetário é elevado. A alternativa aqui ela se encontra errada, pessoal. Por que ela está errada? Né? A informação relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões dos usuários dessa informação contábil, ok? Esse é o conceito de relevante. E para que ela possa fazer a diferença, nós temos 2 atributos, né? A informação precisa ter valor preditivo ou valor confirmatório, ou os dois, ok? Ela tendo um dos dois, ou até mesmo os dois, eu tenho informação relevante, que é aquela informação capaz de fazer a diferença nas decisões do usuário da informação contábil. Então, não tem uma relação direta, né, com montantes, né, de valores elevados. Então, a alternativa está errada, ok? 2. A informação contábil financeira, vou colocar um errado aqui para a gente... Na verdade, está pedindo verdadeiro ou falso, né? Então, vamos colocar aqui, vou colocar aqui na frente, um Fzinho, né, para ficar melhor. Então, item 1 falso. Vamos para o 2 agora. A informação contábil financeira relevante apresenta valor preditivo, confirmatório ou ambos, né? Então, conforme eu mencionei aqui na alternativa anterior, né, a relevância, né, a informação relevante, que é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões dos usuários, né, ela precisa, né, ela deve apresentar ou valor preditivo ou valor confirmatório, ok? Nos nossos materiais a gente vai conceituar, né, o que vem a ser aqui valor preditivo, o que vem a ser valor confirmatório, ok? Para a gente poder ter um entendimento completinho das características qualitativas de melhoria e fundamental. Então aqui eu tenho o item 2, item verdadeiro, né? Para ser relevante, precisa ter valor preditivo ou valor confirmatório, tá? Vamos para 3. Então o item 3 aqui, para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada, precisa ter 3 atributos. Quais são os 3 atributos? A informação precisa ser completa, neutra e livre de erros. Então, aqui eu tenho uma alternativa verdadeira. Para ser fidedigno, para a informação ser fidedigna, ela precisa ser completa, neutra e livre de erros. Ok? Então, eu tenho aqui a alternativa A como a alternativa correta. Ok? Bora lá, então. Questão 4. Mais uma questão do exame de 2017. Uma questão do exame de 2017. É a primeira edição de 2017. Bora lá. Mais uma vez, fala do CPC 00, né? Diz o seguinte, ó, as características qualitativas da informação contábil útil se dividem em qualitativas fundamentais, conforme a gente está acompanhando, e qualitativas de melhoria. E aí, nós temos aqui 4 alternativas para a gente analisar e dizer se está correto, ok? Bora lá? Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Beleza, vamos lá. Vamos analisar uma por uma, né? Nós temos aqui a letra D como gabarito, né? Então vamos ver por que as demais estão corretas, estão erradas e essa aqui está correta. Então vamos lá. Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade representam características qualitativas fundamentais? Não. Essas 4 características são características qualitativas de melhoria.
Ok? Então aqui eu tenho 4 características qualitativas de melhoria e não fundamentais, por isso que eu tenho a letra A como errada. Ok? Letra B. A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a relevância, a representação fidedigna, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria da informação contábil. Então está pedindo aqui, ó, as características qualitativas de melhoria. E nós já vimos que a materialidade, a relevância e a representação fidedigna, elas não são características qualitativas de melhoria. Eu tenho a relevância e a representação fidedigna como características qualitativas fundamentais, e a norma traz, né, que a materialidade ela está aí, é uma outra versão, vamos dizer assim, da relevância, tá ok? Nós vamos ver melhor também nos nossos materiais, tá? Disponibilizados lá no nosso Drive. Vamos ver a letra C, então a letra B está errada também, ok? Vamos ver a letra C. Materialidade, relevância e representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria da informação contábil? Não, ok? Ela não é aqui, não representa uma característica qualitativa de melhoria. Eu tenho a relevância e a representação fidedigna como características qualitativas fundamentais. Ok? Beleza? Então, nos resta aqui a letra D. Relevância e representação fidedigna como características qualitativas fundamentais da informação contábil útil. Ok? Então, aqui trouxe 4 questões do exame, né, para que você possa ver, né, a importância dessa disciplina, né, uma disciplina que tem sido abordada bastante pela Consulplan, né, um tema relativamente fácil, né, e eu espero que esse vídeo, né, tenha te ajudado neste processo de aprovação, né, e nós vamos continuar aí nesse projeto com mais novidades, com mais coisas, com mais material que eu tenho certeza que vai te auxiliar nesse seu objetivo, beleza? Valeu, obrigado por estar conosco aqui e um abraço a todos, bons estudos e contem com a gente. Valeu, um abraço.